Olá, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Vamos mais uma aula, tá, de matemática. Nessa nossa videoaula eu vou estar corrigindo para vocês, tá, o exercício que eu propus na semana passada. Eu até desafiei, espero que vocês tentem, espero que vocês realmente tenham tentado. Nós vamos corrigir esses dois para ver se realmente vocês acertaram em cheio, se acertaram na questão mesmo. E aí vai provar, né, que a gente continua no caminho certo e que está aprendendo realmente, tá bom? Então, a questão que eu propus para vocês na aula anterior, as questões, na verdade, que foram duas, né? São essas duas aqui, ó. E a gente vai ver com calma como é que a gente resolve cada uma delas. Lembrando que nessa primeira, não é para a gente resolver a questão, a gente vai definir qual seria a nossa fórmula, qual seria a função, qual seria a equação utilizada para a gente poder fazer os cálculos disso aí. Então, teve até uma questão anterior a essa que é parecida com isso, que a gente também determinou, não sei se ela está aqui próximo, acho que não, mas a gente conseguiu sim, foi essa aqui, justamente essa, tá vendo? Então, o que é que ele pediu aqui para a gente? Qual foi a proposta dessa questão? Era que a gente achasse, e nós achamos, só que aqui nós tivemos as opções, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai determinar também qual dessas opções seria a função que a gente usaria, que seria a função correta para resolver. Pegando a questão para a interpretação que a gente vem fazendo, nós temos aqui uma determinada espécie de pimenta, certo? É uma planta que a gente está falando por enquanto. Ela atinge 20 centímetros de altura. Então, aqui eu já sei qual a altura máxima que ela vai chegar, que são 20 centímetros. Certo? Ela, aliás, desculpa, na altura máxima. Que ele está dizendo que ela, ao atingir 20 centímetros de altura, então a gente já sabe que o 20 seria o nosso primeiro termo. A partir daí que a gente vai calcular, certo? Então, uma espécie de pimenta, ao atingir 20 centímetros de altura, começa a crescer de forma linear. Quando ele fala começa a crescer de forma linear, essa parte aqui, ele na verdade só está nos enfatizando um detalhe de que a gente vai trabalhar com uma progressão. Então, vai ser sempre naquela constância, entendeu? A cada dia que se passa, essa planta aumenta 2,5 centímetros. Então, aqui tem um outro detalhe interessante. A cada dia, então, a cada 24 horas que passar, essa planta vai aumentar 2,5 centímetros. Assim, é possível descrever essa situação como uma função de primeiro grau, claro, em que a altura HD, que no nosso caso esse HD aqui, ele vai estar substituindo o nosso fx, que a gente sempre usou nas nossas funções, tá? Ele está em função, tá vendo a função? Dos dias, cuja lei de formação é. Qual das leis aqui embaixo é correta para a gente resolver, para a gente determinar, para ser a função da nossa questão? Aqui a gente vai entender, ó, onde tem HD, f de x não está a mesma coisa, certo? Então todos com HD estão corretos. O que é que eu tenho nessa questão? Eu tenho uma planta que depois que ela atinge 20 centímetros, então o 20 centímetros dela é garantido, então ele vai ser somado. Eu tenho o que? Um 20 aqui, certo? Eu tenho, não foi, né? Eu tenho outro 20 aqui. Eu tenho outro 20 aqui. O que a gente já está... Por que você está fazendo isso, professor? Porque automaticamente eu estou anulando as questões e não aparece o 20. Eu tenho 20 aqui também. Então, nas questões que eu tenho presente, eu já sei que a minha letra A não vai ser, mas porque ela só tá acusando que a planta cresce 2,5 centímetros por dia. Mas isso daqui é se ela estiver saindo do chão. Ela não está saindo do chão. A questão me diz que é depois que ela atingir isso aqui, certo? Então a primeira alternativa nossa já não está válida. Então vamos lá? HD, ou seja, a minha função, certo?
ela está funcionando como? Eu tenho uma planta que ao atingir 20 centímetros, não preciso colocar o centímetro, claro, ela, a partir dessa data, ela vai estar sempre aumentando mais quanto? 2,5 centímetros por dia. Acabou, eu defini. Agora falta descobrir qual das opções acima combina com esse que a gente fez. Eu tenho alguma que 20D. Vamos inverter a questão? Aqui, ó. 2,5 dias. Tá certo com aqui. Então, beleza. Aqui, 20 dias. Tá certo? Não, ela não cresce 20 centímetros por dia. Então, essa questão também já foi anulada. Ela já não serve para a gente. Não é por dia que a gente determina isso. Aqui, 20 dias. Também não é. Então, eu tenho de opção a letra B e a letra E, certo? Essa questão, essa alternativa, ela seria o quê? Só se ela crescesse a partir do chão 2 centímetros por dia, seria essa daqui. Essa daqui, se ela crescesse 20 centímetros por dia, também a partir do chão, então não é nenhuma das duas. E essa daqui, ela tem os itens que nós criamos aqui embaixo. Só que ela está nos dizendo o quê? Que é 20D e não 2,5D. Por isso ela também deixa estar correta. E dessas duas aqui, quem é que está certa ou que está correta? Um único detalhe está mudando a nossa questão. É porque lá embaixo ele está colocando um sinal, nós colocamos um sinal positivo. E a alternativa é, ele está nos dando um sinal negativo. É o único detalhe. E por que é positivo? Porque mais, a cada dia tem 2,5 centímetros a mais, certo? Então seria o 20 que ele cresceu de início e a partir daí, professor, mais 2,5 centímetros todos os dias. Então a nossa alternativa, a nossa opção seria a letra B. Essa questão, ela simplesmente está nos pedindo esse tipo de postura, só para definir qual seria a função para responder a nossa questão, e nós acabamos de achar, certo? Pronto, fechou a questão, espero que vocês tenham acertado, só isso, não precisava de mais nada além disso, e aí fica a respondida a primeira questão que for passada para vocês, tá beleza? Lembrando, por gentileza, lembra o que a gente fez? Teve que ler a questão e interpretar para achar a opção verdadeira. Seguindo, eu tenho uma outra questão que foi passada para vocês e ela diz o quê? Ela quer também, para a alternativa, uma resposta correta para tudo que tem aqui em cima. Vamos ver o que é pergunta, o que é informação aqui. Um fazendeiro resolveu investir numa colheitadeira para facilitar o serviço da sua plantação. Aqui tem alguma coisa interessante que justifica para a gente? Não. Ele só está dizendo que ele resolveu investir numa colheitadeira. Para quem que ele investiu? Para facilitar o serviço. Pronto. Por enquanto não tem nada do que a gente vai precisar. Agora vem. Sabendo que o valor pago foi de 300 mil. Aqui sim eu tenho agora uma informação interessante. Eu tenho uma informação que me diz quanto foi investido, certo? Na colheitadeira. Nessa colheitadeira, ele investiu 300 mil. Pronto, professor. Vamos destacar aqui, porque nós vamos precisar dele já já. No ano da compra, na época que comprou, foi isso. É comum que máquinas desse porte percam o seu valor. Quem é valor? O valor está sendo representado pela letra V, certo? Perca seu valor ao decorrer dos anos T. Quem é que representa ano? A letra T. Por que você está destacando? Porque são as letrinhas que a gente vai usar lá embaixo para representar. Da mesma forma que aqui em cima mudou, lembra? Aqui não tem X, tem a D. Aqui não tem F de X, eu tenho HD. Então aqui embaixo a gente vai precisar também. Supondo que a taxa de depreciação, ou seja, de desvalorização, a queda no valor de uma máquina desse porte seja de 22 mil por ano. Aqui eu tenho outra informação interessante. 22 mil por ano, certo? Devido ao seu constante uso, podemos afirmar que o valor da colheitadeira ao final de 7 anos, outra informação correta, beleza? Ao final de 7 anos será. A partir desses detalhes, a gente começa a montar a nossa questão, beleza?
O que é que eu estou atrás? O que é que a questão está me perguntando? Podemos afirmar que o valor da coletadeira, certo? Valor é o nosso f de x. Então, sempre colocávamos f de x, lembra? Igual. Aqui, nesse caso, a gente vai substituir pelo valor. F de x é igual a 1. Quem é A1? A1, aí lascou foi tudo, né? O valor inicial da máquina. Qual foi o valor inicial da máquina? 300 mil. Vamos deixar só 300. Depois a gente coloca essa quantidade de fração que vem em seguida, tá bom? 300 mil. Agora não é mais, agora é menos. Menos, por que menos? Porque a questão está trazendo um detalhe bem interessante para a gente. Ela trouxe a palavra depreciação. E nós sabemos que essa palavra depreciação, nesse caso aqui, ela está representando o quê? Ela está representando diminuição no valor. E se está representando diminuição no valor, eu não vou colocar um sinal de mais. Agora nós vamos colocar um sinal de menos. Por isso que a gente estava conversando sobre interpretação. Nesse caso, eu preciso interpretar a questão sabendo que o simples fato do nome depreciação aparecer, eu vou estar falando sim, eu vou estar utilizando um sinal de menos na minha questão, certo? Atenta a esse detalhe, porque se a gente coloca mais aí, a gente vai aumentar o valor da máquina e ela está perdendo preço, tá? Então vamos lá, continuando a interpretação e a resolução da nossa questão, eu tenho mais quanto é que ela diminui todo ano? 22 mil. Nós não estamos colocando, para nós só não ter muito zero. E o ano nós vamos representar pela letra T. O que que a gente fez aqui? Nós só criamos aquilo que a gente precisa para resolver a nossa questão. Vocês lembram? Então, vamos destacar aqui. Essa é a formulazinha que a gente precisa. Trazendo cada coisa para o seu lugar, que a gente sempre enche de seta e acaba bagunçando tudo, é o seguinte. Esse T representa quem? Representa o ano. Queria que vocês atentassem para isso. E lembrando que esse V aqui, ele está representando o meu valor. Mas, contudo, todavia, portanto, o meu V seria o meu f de x, tá? E aqui seria o outro x que a gente usaria para multiplicar. Depois que eu faço isso, o que é que eu vou fazer na minha questão? Eu tenho aqui para essa multiplicação. Eu vou simplesmente copiar essa questão, porque eu quero saber qual vai ser o valor depois de 7 anos. Coloco ela aqui embaixo. E aqui eu vou agora pegar o meu 7 e o meu T e vou substituir pela quantidade de anos que a gente tem que ele usou essa máquina. Esse 7 representa justamente esse número que ele está dizendo aqui, ó. Tá? Então, o que é que eu tenho? Vamos multiplicar para ver? Eu vou subir um pouco a questão aqui para caber toda nessa página aqui, tá? Para não dar trabalho para a gente. Pronto. 7 vezes 22. Nós deveríamos fazer essa conta de cabeça, só que muitas e muitas vezes a gente vai apelar pelo nosso benito celularzinho da calculadora, né? 2 vezes 7, 14, 2 vezes 7, 14 e 1, 15. Então eu tenho 154. Pronto, vamos lá continuar com a questão. E agora, professor, o que é que eu faço? Eu simplesmente vou diminuir esse, peraí, o negócio do lado aqui. Eu vou diminuir 300 menos 124. Só isso? Só. Depois que eu faço essa subtração, que eu trago a resposta aqui para baixo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que é igual 300 menos 154 dá 146.
Agora que eu falei que a gente guardou os zeros tudo, a gente vai usar os nossos zeros aqui no final. 146 mil. Eu tenho essa opção, eu tenho a opção de 146 mil como resposta, tenho, através da nossa função, nós descobrimos que a alternativa correta é a letra C, beleza? Então, tá aqui a resposta da nossa questão, que eu vou deixar destacadinha, e a gente acabou de responder a segunda questão. Eu espero que vocês tenham tentado resolver e que vocês tenham alcançado esse objetivo, certo? Fico aí na expectativa disso, porque essa questão não era tão difícil, possivelmente a maioria acertou com muita facilidade, aqueles que tentaram, tá? Então tá aqui a resposta. Pode sim pausar o vídeo nesse exato momento. Se você não fez, você copia. Se você fez, você corrige. Se você acertou e gosta de ser zeroso, coloca um C na sua questão. Se você acertou parcialmente, termina de fazer naturalmente aí a questão que foi proposta, tá bom? Fiquei de trazer para vocês uma resposta das questões que nós propusemos aquele dia para vocês. E tá aí, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volta, gente. Não tem dificuldade. Esses 16 minutos, 17 minutos de aula não vai atrasar nada na sua vida. Volta a aula, veja de novo, volta a aula, veja de novo, para ficar bem firme, tá bom? Ó, forte abraço para vocês, descansem, ou aliás, descansem não, né? Próximas aulas para vocês, boas aulas. Vou estar amanhã com vocês ao vivo para a gente rever algumas coisas e adiantar outras, tá bom? Valeu, bons estudos, até mais, tchau, gente.